Saudações a todos, meu nome é Eliseu, sou professor de literatura. Nesse vídeo eu quero comentar com vocês alguns dos principais aspectos do romantismo e vou situar esses aspectos no romantismo brasileiro, já que o romantismo brasileiro tem algumas características típicas da nossa nação. Beleza? Então, já adiantando, deixa um like aí que não dói a mão, deixar um likezinho, siga o canal e vamos nessa. Primeira coisa que você deve se ater, evidentemente, que o romantismo se dá na Europa depois da Revolução Francesa, trazendo aqueles ideais franceses de igualdade, liberdade, fraternidade, presente na bandeira francesa, nas cores da bandeira francesa. E esses ideais foram sendo propagados, esses ideais de igualdade. A burguesia começa a se estabelecer. O que significa isso? Os comerciantes começam a se estabelecer uma nova estrutura social, e dentro dessa nova estrutura social surge uma nova manifestação literária, também atendendo aos anseios dessa nova classe que surgia, que é o romantismo. E o romantismo trazia o quê? Trazia em seu cerne principalmente idealizações, fugas da realidade, idealizações, busca daquilo que você não podia encontrar naquele cotidiano maçante que começava a se estabelecer nas rotinas das cidades, nos centros sociais, regidos agora pelo capitalismo, pela frieza do capitalismo que começava a se estabelecer como eixo principal da sociedade. Então o romantismo vem como a idealização da mulher, a idealização do amor. Principalmente o amor está presente em todas as obras praticamente românticas, mesmo naquelas extraordinárias que abordam o sobrenatural e os valores humanos. Os heróis românticos são justos, os heróis românticos buscam aquilo que o capitalismo não poderia oferecer, uma justiça baseada em princípios humanos, em princípios existenciais, em princípios de igualdade. Então, haja vista, o amor corrige todas as imperfeições. Haja vista, para ilustrar, Amor de Perdição, uma obra portuguesa, publicada por um português, Camilo Castelo Branco, na qual Simão, principal herói, apaixonado por Teresa, Simão, um homem violento, de caráter intempestivo, se apaixona por Teresa e coloca um rumo na sua vida. Então o amor no romantismo redime, o amor corrige, o amor é o sentimento mais nobre que poderíamos encontrar. Muito bem, isso grosso modo, evidentemente. E aí nós vamos voltar agora, vamos nos focar para o romantismo no Brasil, que tem algumas características típicas, algumas características próprias da nação que começava a se consolidar. Temos que considerar que o romantismo no Brasil se dá quase ao mesmo tempo que a independência nacional, quando se dá a independência nacional, em 1822. Então era um país que começava a construir uma história, que começava a consolidar uma raiz e buscava nisso, e buscou nisso, evidentemente, o romantismo, e o romantismo abraçou esse projeto social. Então, aqui no Brasil, embora não houvesse uma sociedade burguesa estabelecida na Europa, uma sociedade mercantil, nós tínhamos uma sociedade ruralista. Por outro lado, nós tínhamos uma nação que começava a se estabelecer, que começava a buscar uma nova identidade. Nada melhor para você consolidar uma nova identidade do que você se associar a um movimento artístico que contestava os velhos valores e construía novos valores. Então o romantismo no Brasil se dá no período da independência, é um auto-reconhecimento. Então criam-se personagens símbolos. Um dos grandes personagens símbolos que nós temos no romantismo brasileiro é Peri, presente no O Guarani de José de Alencar. Ali ele trabalha a questão da gênese da raça, a gênese da nação, a junção do índio Peri juntamente com a europeia Ceci se juntam, e no final do livro, como se uma simbologia de um dilúvio, o recomeço, eles vão começar a povoar a nova terra. Há que considerar
que esse índio, que era construído no romantismo, possuía características dos cavaleiros medievais, muito presente no romantismo europeu. Os cavaleiros medievais, puros de coração, carregam sentimentos puros. Os cavaleiros medievais lutam por suas donzelas e não têm em si sensações, sentimentos, desejos sexuais, e sim o amor puro, etéreo, idealizado. Então esse índio criado no Brasil, representado aqui no caso por Peri, ele carrega todas essas características do romantismo europeu. Então nesse momento, José de Alencar se prestou muito a esse papel de construir essa identidade nacional. Escreveu o Guarani, escreveu também Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, com os cabelos negros como a asa da graúna, a idealização, a ligação com a natureza, essa característica romântica. José de Alencar representou muito bem o chamado indianismo, a busca da identidade nacional, a construção de um mito nacional. Por outro lado, nós tivemos também Álvares de Azevedo representando aqui a segunda geração romântica, o ultrarromantismo. Nesse momento estamos falando do lirismo amoroso, de uma poesia desapegada de identidade da terra, mas ligado ao eu absoluto, a dor. O amor é sofrido, liga-se nesse momento o amor e a morte. Só para ilustrar para vocês, tenho aqui uma estrofe de uma poesia de Álvares de Azevedo. Vem, anjo, minha donzela, minha alma, meu coração, que noite bela, como é doce a viração. E entre os suspiros do vento, da noite ao mundo, ao mole frescor, quero viver o momento, morrer contigo de amor. Então cantava-se nesse momento um amor desvinculado do desejo sexual, um amor ligado ao platonismo, à idealização, mas ao mesmo tempo com a morte presente. Álvares de Azevedo teve uma vida muito agitada, um menino que contestou a sua época, morreu aos 21 anos de idade, por isso quase todas as suas obras foram póstumamente publicadas, mas deixou uma obra chamada A Noite na Taverna, que é uma transgressão total, transgressão da moral, transgressão dos costumes, transgressão do estilo artístico. Álvares de Azevedo, aos seus 21 anos de idade, com 21 anos de idade, uma passagem breve pela terra, pela literatura nacional, sem dúvida nenhuma, deixou a sua marca. Então nós temos aí José de Alencar representando uma primeira geração romântica, rapidamente, para ilustrar. Evidentemente houve outros escritores. Álvares de Azevedo representando a geração ultrarromântica, Lord Byron na Inglaterra, o cultismo do sobrenatural, das ruínas, da melancolia e da morte. A morte trágica por tuberculose era mitificada, tanto que Álvares de Azevedo se torna um mito dos estudantes da época. Por muito tempo se torna um mito da Faculdade do Largo de São Francisco, São Paulo, onde ele estudou o mito da transgressão. E por último temos a geração condoeira, representada no Brasil por Castro Alves, inspirado em Victor Hugo, que havia escrito na França Os Miseráveis, um livro que aborda a miséria, que aborda a questão social. E aqui no Brasil, Castro Alves deixou a sua marca, escrevendo Navio, entre outras obras, escrevendo Navio Negreiro, escrevendo obras de contestação, obras mostrando que a liberdade dos povos deveria ser requerida, que ela fazia parte dos princípios, fazia parte da Revolução Francesa, dos princípios da Revolução Francesa. E também há um outro fator muito importante que Castro Alves faz na poesia brasileira, que é aproximar esse amor que o Álvares de Azevedo distanciava dessa questão física,
aproximar esse amor a questão mais carnal, mais sensual. Então ele admite na sua poesia um amor idealizado, mas já ligado à sensualidade. Por que isso é muito importante? Porque nas obras românticas, Zé de Alencar, mesmo o Machado de Assis, que escreveu ali algumas obras românticas, você vai ter sempre o fim dessas obras no casamento, na idealização das relações burguesas estabelecidas. E viria depois o realismo. O realismo contestaria esse comportamento ideal de felicidade, como se fosse possível que o homem vivesse numa eterna felicidade. A vida não é feita assim, mas a literatura queria dizer. Então Castro Alves aproxima esta sensualidade, este amor à sensualidade. E mais do que isso, Castro Alves foi importante por trazer a contestação social, a visão do abolicionista, requerendo a liberdade dos negros escravizados no Brasil. Então é isso. Rapidamente, são 3 gerações românticas. Vamos voltar a falar sobre o romantismo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, siga o canal. E olha aqui para vocês, para terminar, um pedacinho de uma poesia de Castro Alves falando do amor. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. Mas uma vez responde-me sombria, terás o sono sob a laje fria. Então aqui é Castro Alves, aqui é romantismo, irmão. Valeu? Até a próxima.